Vamos lá para mais uma aula de Word. Nessa aula agora eu vou ensinar vocês a fazer etiquetas. Na última aula nós fizemos, com o recurso de mala direta, declarações para pessoas de uma determinada lista. E agora eu quero fazer etiquetas com aquelas mesmas informações que eu tinha naquela lista, ok? Então, em um documento em branco, nós vamos utilizar a opção correspondências, iniciar mala direta. Aquela hora nós utilizamos cartas. Nessa aula nós vamos utilizar a opção etiquetas. E aqui eu vou ter que dizer para o Word qual etiqueta que eu vou utilizar na minha impressão. Então existem vários modelos de etiqueta no mercado. Você vai comprar essa etiqueta e você vai ter que mostrar para o Word aqui qual é. Ele já vem com vários tipos de modelos de etiqueta aqui no banco de dados dele. Porém, dificilmente é que você vai achar na papelaria aí perto da sua casa, vai ter aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que usar o botão Nova Etiqueta para fazer o cadastro dessa nova etiqueta. Nesse exemplo que eu estou dando para vocês aqui, eu estou usando a etiqueta Pimaco 6180, que é uma etiqueta que eu uso realmente no dia a dia. Então, eu teria que criar, para configurar, o botão Nova Etiqueta e entrar com todas as configurações aqui dessa etiqueta Pimaco. Onde que eu vou conseguir isso? Quando eu compro, geralmente vem um papel dentro da caixa com todas essas especificações. Se por acaso não vier, você tem a opção de ir lá no site da Pimaco. Então eu já abri ele aqui, ó. A gente tem nesse site pimaco.com.br, eu tenho aqui os parâmetros de impressão. Então eu posso fazer o download dos parâmetros para o Word. Então eu já baixei o arquivo aqui e ele está disponível aqui para mim, ó. Vou fechar isso aqui só para mostrar para vocês, ó. Tá aqui, esse aqui eu baixei do site da Pimaco. Ele te dá o passo a passo aqui para você configurar essa etiqueta no Word, que é exatamente o que eu vou fazer ali agora. E você vai pegar aqui todas as informações sobre o modelo da sua etiqueta. Existem vários modelos, né? Etiquetas de tudo quanto é tamanho que você imaginar. E a gente está trabalhando com a 6180, que é esse padrão de etiqueta onde a gente tem 10 linhas e 3 colunas. Ou seja, 30 etiquetas em cada folha. E é um tamanhozinho bom aí para você colocar em correspondências. Por isso que eu utilizo mais esse modelo. Então eu vou pegar todas essas configurações aqui de margem superior, margem lateral, densidade, altura, largura e vou passar isso tudo para o Word. Então eu vou voltar lá no Word, vou vir iniciar uma direta etiquetas. Aqui você colocaria nova etiqueta e preencheria todos esses dados, ok? Eu já fiz isso, então aqui eu já gravei com o nome de Pimaco essa minha etiqueta personalizada. Então eu vou clicar nela e vou dar OK. Quando eu pressiono OK, ele já monta para mim todas as etiquetas aqui no papel. Então se eu olhar aqui, eu tenho as linhas de grade de várias tabelas e onde ele monta o tamanho certinho da minha etiqueta, tá? Importante, se quando você fizer isso não aparecer nada, pode ser que aqui, ó, dentro da tabela, no menu Layout, essa opção Exibir linhas de grade esteja desativada. Se você tirar isso aqui, ó, ele não mostra as linhas de grades. A tabela continua aqui, mas você não consegue visualizar. Não é legal nesse tipo de trabalho. Então a gente tem que vir aqui e mandar exibir as linhas de grade para você poder enxergar o que você está fazendo aqui no documento, ok? Beleza, vamos voltar aqui para correspondências, né? Então eu já tenho o modelo da etiqueta. Próximo passo é selecionar os destinatários. Geralmente em etiqueta a gente coloca endereços, né? Mas para não ter que fazer outra tabela, eu vou usar o mesmo exemplo daquela ali, ó. Então eu vou selecionar destinatários. Vou usar uma lista existente. Vou novamente localizar o meu arquivo, que é a lista de nomes. Pronto, ele vai colocar em cada etiqueta aqui a palavrinha próximo registro. Você não precisa mexer nisso porque é assim mesmo. E nós vamos agora escrever nessa primeira etiqueta o modelo que a gente quer criar para todas elas. Então eu vou clicar aqui dentro e vou utilizar o campo também
de mesclagem para inserir o que eu quero buscar da tabela. Então, ó, inserir campo de mesclagem, eu quero que apareça aqui na minha etiqueta o nome da pessoa. Na linha de baixo, eu quero que apareça a matrícula dela. Na linha de baixo, eu quero que apareça a conclusão, ok? Então, ele vai pegar esses 3 campos lá da minha tabela. E aqui, eu quero que apareça escrito, antes do nome, eu quero escrito aluno. Na de baixo, eu quero que apareça matrícula. Na frente, o número dele. Aqui, a data. E por último, eu vou colocar a nota do aluno. Ó. Nota, inserir campo de mesclagem, nota. Tá? Então, o que vai aparecer nessa minha etiqueta? Eu quero que apareça escrito aluno e na frente o nome da pessoa que ele vai buscar na tabela, né? A matrícula, a conclusão e a nota de cada um deles. Então, cada etiqueta dessa vai ter a informação de cada um dos alunos. Então, ó, note que sempre que eu coloco um texto qualquer numa etiqueta, depois ele vai aparecer em todos, ok? Então, eu vou montar só a minha primeira etiqueta. Depois que ela já está certinha, eu vou aproveitar, só vou vir aqui no layout e vou dar uma melhorada aqui no posicionamento dela no alinhamento. Então, eu coloquei no meio. Então, volto aqui no correspondências. E já que eu criei a primeira e está certinho, eu tenho um botãozinho aqui para atualizar as etiquetas. Quando eu clicar aqui, ele vai atualizar todas as etiquetas. Ó. Então, ele reproduziu essa primeira para todas, colocando aí os campos no lugar certinho. Posso vir aqui também e posso mudar aqui o layout para centralizar todas elas. Então, tá aí montadas as nossas etiquetas. Feito isso, tá certinho, basta você vir no correspondência de novo e concluir a mesclagem. Ó. Quando eu clicar aqui e mandar editar os documentos individuais, ele vai gerar uma nova folhinha ó, com todas as etiquetas preenchidas. Ó. Então aqui eu tenho o aluno Marcos Paulo, com a matrícula dele, com a data e com a nota. Aqui eu tenho o Carlos Eduardo, com a matrícula, com a data e com a nota. Então cada uma das pessoas da tabela estão aqui. Ó. Se eu olhar minha tabela aqui de novo, ó, eu vou ver que todas essas pessoas aqui, ó, começa no Marcos Paulo, termina no Marcelo Paes. Ó. Então, se eu vier aqui, começa no Marcos Paulo e vai até o Marcelo Paes. Ó. Essas outras etiquetas todas aqui, ó, ficou só com o texto que eu coloquei. Então, eu poderia vir aqui e poderia apagar para não imprimir e gastar etiquetas à toa, né? Então, eu deixaria só essas 1, 2, 3, 4 linhas aqui para eu imprimir, né? Então, como eu tinha 11 pessoas, foram 4 linhas. Se eu tivesse aí 300 pessoas, seriam 100 linhas. Então, vai depender aí, todas as pessoas que você tiver na tabela vão aparecer aqui na etiqueta. Isso é muito útil, você usa bastante isso aí no dia a dia, quando a gente trabalha aí com o Word, tá? Então, feito isso, eu vou colocar aquela etiqueta Pimaco que eu comprei na impressora, né? No caso a 6180, e na hora de imprimir, quando eu vier em arquivo e imprimir, é muito importante que eu venha em propriedades da impressora e mude o papel para carta, tá? Porque esse modelo é carta. Então aqui você vai ter que colocar sempre o tipo de papel que está na caixa da sua impressora. Como essa é carta, se você tiver A4 aqui, vai dar erro. Então você tem que estar configurado como carta na hora de imprimir para casar certinho aqui cada uma das etiquetas no seu posicionamento correto na folha, ok? Então isso aí você pode usar para fazer vários tipos de etiqueta. Etiqueta para colar, grande, pequena, média. Você pode usar para fazer modelos de cartão de visita. Você compra também da Pimaco lá uma folha de modelo de cartão tudo picotado. Você pode desenhar um cartão de visita aqui e mandar imprimir. Então é bem tranquilo trabalhar com etiqueta e bastante útil. Ok? Um abraço então, até a próxima aula.